E a Nani idosa, hein? A vovó, conhecida por ser a viúva negra devido às mortes de seus maridos por envenenamento, foi acusada de matar 4 de seus 5 maridos, entre outras pessoas, como suas próprias filhas, netos e até mesmo sua mãe. Quer conhecer a história da vovozinha mortal? Então fica aqui que eu te conto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sejam bem-vindos ao Samari. Aqui no meu canal você vai ouvir sobre casos sobrenaturais, casos criminais e lendas urbanas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui que vai ter muita coisa boa. Eu já aproveito para dar 2 recados. O primeiro é desculpa pela minha voz, eu tô saindo de uma gripe bem forte, então eu tô bem rouca, mas se eu não fizesse esse vídeo hoje, eu não ia ter vídeo para postar na terça-feira, então eu espero que vocês entendam. E o segundo recado é que esse vídeo pode ter um conteúdo que pode ser um pouco sensível para você. Eu vou falar de mortes por envenenamento, então se você acredita que possa te dar algum gatilho, eu aconselho a você sair desse vídeo. Eu tenho outros vídeos no meu canal que falam sobre casos sobrenaturais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir. Bom, recados dados, vamos lá. Nancy Hazel, conhecida como Nanny Doss, nasceu em 4 de novembro de 1905 em Blue Mountain, uma cidade localizada no estado americano de Alabama, no condado de Calhoun. Filha de James e Louisa Hazel, possuía um irmão e 3 irmãs. Ela e seus irmãos tiveram uma dura criação. Primeiro pela pobreza, onde precisavam trabalhar na fazenda de seu pai para ajudar em casa, e como era privada de estudar e mal conseguia ir à escola, não tinha um bom rendimento escolar, sendo considerada analfabeta. O seu pai era muito religioso e, em nome de sua fé, acabava sendo extremamente rigoroso e controlador. James proibia suas filhas de se arrumarem para sair de casa, não as deixavam sair maquiadas, com penteados ou roupas mais vistosas. Eram proibidas ainda de frequentar bailes, pois na cabeça de seu pai, assim evitaria que elas fossem sexualmente abusadas, algo que infelizmente era bem comum nessa época. Entretanto, todos os seus esforços não foram suficientes, já que Nancy alegaria mais tarde que teria sido molestada por diversos homens durante a sua infância e adolescência. O incidente de sua infância também seria usado para justificar algumas de suas ações, que foi um acidente que teria sofrido aos 7 anos. Enquanto a família pegava um trem para visitar alguns parentes no sul do Alabama, Nancy teria caído e batido a cabeça em uma barra de metal do assento de frente ao seu. Após esse incidente, teria tido muita dor de cabeça, desmaios e depressão. E Nancy, conhecida como Nanny, atribuiria esse marco como causador de sua instabilidade mental. A partir de agora eu vou chamar Nancy de Nanny, já que ela era mais conhecida dessa forma. Nanny gostava muito de histórias de amor, sonhando com o futuro romântico. Porém, como tudo em sua vida, não teve controle, onde não pôde sequer escolher com quem se envolveria, já que o seu pai a obrigaria a se casar muito cedo, com apenas 16 anos. O seu primeiro marido se chamava Charles Bragg, um sujeito que trabalhava com Nanny na fábrica de linho. Eles se relacionaram por 4 meses antes de se casarem. Bragg era filho único de uma mãe solteira, que insistiu em morar com o casal depois da cerimônia. A sogra, por sua vez, era bastante controladora e limitava a vida de Nanny, impedindo até um maior contato dela com seus parentes. A união de 4 anos gerou 4 filhas entre os anos de 1923 e 1927. Porém, Nanny era infeliz. O seu marido era viciado em cigarro e bebida e por vezes desaparecia por dias de casa. Em 1927, 2 de suas filhas, ainda pequenas, morrem com suspeita de intoxicação alimentar. Já nessa época, muitos desconfiaram de Nanny, assim como seu marido, e com medo ele teria pego sua filha mais velha e fugido, deixando a recém-nascida com ela. Pouco tempo depois, a sua sogra morre, ficando apenas Nanny e sua filha mais nova. Cerca de um ano depois, em 1928, Bragg volta acompanhado de uma mulher divorciada, com a filha dela do seu primeiro casamento, e pede o divórcio. Sem alternativa, Nanny volta para casa de sua mãe com as suas filhas. Nanny conhece seu segundo marido em 1929, agora com 24 anos. O nome de seu marido era Robert Franklin Harrison. Eles viviam em Jacksonville, na Flórida, com as filhas do primeiro casamento de Nanny. Robert também era viciado em álcool e tinha antecedentes criminais por roubo. Mesmo assim, o casamento durou 16 anos. A filha mais velha de Nanny, chamada Melvina, já tinha um filho que nasceu em 1943, chamado Robert Lee, e engravidou pela segunda vez 2 anos depois, dando à luz a uma menina prematura. A sua mãe teria ajudado no parto, porém a criança não teria resistido e acabou morrendo. Mas Melvina, no pós-parto, acreditou ter visto algo estranho. Ela teria visto a sua mãe enfiando uma agulha na cabeça de sua filha, e ao levar essas suspeitas ao seu marido
e a sua irmã, Florine, eles relataram que sua mãe apenas alegou que a criança nasceu morta, mas que de fato segurava sim uma agulha nas mãos. O médico não conseguiu dar uma explicação plausível pela morte do bebê. E como elas nunca conseguiram tirar essa dúvida se de fato a sua mãe havia matado a criança, a partir daquele momento começaram a manter distâncias da própria mãe. Os pais em luto acabaram se divorciando e Melvina se casa novamente, agora com um soldado. Nene não gostava do genro e após muitas brigas dela com Melvina, a sua filha resolve ir visitar seu pai e deixa seu filho de 7 anos com a avó. Robert, o filho de Melvina, morre misteriosamente em 7 de julho de 1945. Em seu laudo é apontado que sua morte se deu devido a uma asfixia de causa desconhecida. Nene recebe $500 pelo seguro de vida do neto, seguro esse que ela mesma havia feito para a criança. É difícil entender o porquê Melvina deixou seu filho com Nene, após desconfiar que teria matado a sua filha, mas vale lembrar que isso foi alguns anos depois e, afinal de contas, Nene era sua mãe. Ela pode ter acabado acreditando que tinha tido uma alucinação no dia do nascimento de sua filha. Em 1945, o Japão se rende às forças aliadas, dando fim à Segunda Guerra Mundial. O marido de Nene sai para as ruas para comemorar e volta bêbado como sempre. Porém, dessa vez, volta violento e acaba a violentando. Com ódio por tamanha humilhação, ela enche uma garrafa de uísque com veneno de rato e deixa de isca para o seu marido. Robert cai na armadilha, bebe o veneno e morre. Parece que Nene atraía o mesmo tipo de homem, pois se casa pela terceira vez com Arlie Lenin, que também tinha problemas com álcool e gostava de farra. Nene e Arlie se conheceram em 1952 através da coluna Corações Solitários, enquanto ela estava na Carolina do Norte, e após alguns meses se casaram. Arlie morre um tempo depois do casório de insuficiência cardíaca e a casa onde moravam é deixada para a irmã dele. A casa misteriosamente pega fogo e o dinheiro de seguro é recebido por Nene, que rapidamente o deposita em sua conta no banco. Depois que a mãe de Arlie, a sua sogra, morre durante o sono, Nani deixa o estado da Carolina do Norte e vai até a casa da sua irmã, Dovie. Ela encontra então a sua irmã enferma em uma cama, que acaba morrendo pouco tempo depois de sua chegada. Em 1954, Nene se casa pela quarta vez com Richard Moron. Ela havia se inscrito no Diamond Circle, um serviço de relacionamento da época. Richard não tinha problemas com álcool, porém, segundo ela, ele era infiel, assim como todos seus outros maridos. Richard sumia às vezes durante o dia. Ele trabalhava à noite em um salão de bilhar e Nene começou a desconfiar de sua fidelidade, pois pensava que se ele estava tão feliz com ela, por que sumiria às vezes desse jeito? É então que Richard viaja para a Califórnia do Norte e compra um conjunto de anéis. Isso a levou à conclusão de que Richard a estava traindo. E ela então serve a ele um delicioso café cheio de arsênio. Sem desconfiar de nada, lá se vai seu quarto marido, morto por um café servido com um sorriso. Nene era impiedosa. Não precisava de muitos motivos para matar quem fosse. Bastava apenas incomodá-la. Era como de fato se livrar de um problema. Isso não valia apenas para os seus maridos tóxicos e abusivos, mas também para as demais vítimas que por algum motivo ela achou que deveria matar. Nene era fria e calculista. Enquanto estava casada com Richard, sua mãe precisou de um cuidador e se mudou para morar com um casal. E adivinha, ela morre 3 meses depois, em 19 de maio de 1953. A irmã de Dawes também morre repentinamente nessa época, e o seu marido perde a vida um pouco depois. Pelo visto, matar havia virado algo rotineiro na vida de Nene. Implacável, ela se casa pela 5ª vez com Samuel Dawes, em 1953. Ela o conheceu apenas um mês depois da morte de Richard. Samuel, mais conhecido como Sam, morava em Tulsa, em Oklahoma. Ele não era abusivo, porém era autoritário. Era pastor da Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Trabalhava como reparador de estrada e, aos olhos de Nene, um verdadeiro chato. Nunca deixava a esposa dançar ou comprar uma TV. E a gente vê todo o padrão de abuso desde o pai na vida de Nene, mas aparentemente Sam era o menos abusivo. De qualquer forma, parece que ela atraía esse tipo de homem, parecendo que seu objetivo mesmo era o de se vingar. Assim como havia feito com alguns de seus outros maridos, Nene não perdeu muito tempo matando seu 5º marido. Porém, esse último assassinato acabou revelando-a pelo que ela era. Em setembro, Sam é hospitalizado depois de comer um bolo de ameixa com arsênio. Ele apresentou sintomas semelhantes aos de uma gripe e o diagnóstico foi uma infecção grave do trato digestivo. Após uma bateria de exames, recebeu um tratamento que teve alta 23 dias após a sua entrada no hospital. Movida pela ganância, ela matou Sam
no mesmo dia em que ele voltou para casa, para que assim pudesse cobrar as 2 apólices de seguro que havia tomado em seu nome. No entanto, foi a morte de seu 5º marido que a derrubou. O médico que havia atendido Sam, sem entender a sua morte, afinal ele já estava bem e de alta, achou aquilo tudo muito suspeito e solicitou por uma autópsia. Os resultados mostraram que ele havia sido envenenado com arsênio, suficiente para matar um cavalo, apontando imediatamente as suas suspeitas para Dawes, que foi presa. Ao ser interrogada pela polícia, confessou ter dado veneno para Sam e, ao se lembrar do ocorrido, teve uma crise de riso e por isso ficou conhecida como a vovó risonha. Macabro, né? Sem um pingo de remorso, contou rindo que havia matado Sam, pois ele era pão duro. Como sua lista de ex-maridos era grande, logo levou a polícia a acreditar que Sam não havia sido sua única vítima, e Nanny então acabou confessando o assassinato de Early e Richard, alegando apenas que eram idiotas. Ela confidenciou que tudo o que queria era ser verdadeiramente amada, assim como nos contos românticos que lia em revistas. Tendo sua confissão, os corpos de suas vítimas passaram por uma exumação, onde puderam constatar suas mortes por envenenamento. Apesar de ter feito questão de explicar o porquê os matou, ao ser perguntado sobre a morte de seus familiares, como filhas, neto e mãe, Nanny teria dito: "Você pode cavar todos os túmulos do país, que não encontrará mais nada relacionado a mim." Mesmo após o corpo de sua mãe ter sido exumado e revelado que estava cheio de arsênio, Nanny nunca confessou esse crime. Para si, Nanny dizia que havia matado apenas os que mereciam, como homens que não a valorizavam. Porém, matar seus familiares não estaria dentro dessa narrativa e por isso oferecia sempre o silêncio ou a negação quanto a essas mortes. Chegou até a dizer que ficaria de joelhos e sairia se rastejando por sua mãe. Para a polícia, nem tudo era como Nanny contava. A polícia teorizava, por exemplo, que o 4º marido, Richard Morton, não estava traindo. O conjunto de anéis podia ser para a própria esposa, concluindo assim que sua morte, assim como a de Sam, se deu apenas por sua ganância. Diziam que Nanny estava curtindo sua fama e guardava os recortes de jornais onde tinham tons sensacionalistas, como "Vovó amada e tranquila fala sobre envenenamento de 4 dos 5 cônjuges", ou "Vovó de Tulsa encantou e envenenou". Sua aparência sempre dócil, utilizando um colar de pérolas e óculos. Por fim, em maio de 1955, Nanny é julgada pela morte de seu 5º marido e sua defesa apelou para o fato de ela ter sido abusada em sua infância. Mencionaram até a forte batida na cabeça que Nanny tomou quando tinha 7 anos. Os advogados queriam provar que Nanny, de alguma forma, não tinha total consciência de seus atos. Tais argumentos, porém, não convenceram. E é então quando a Viúva Negra se declara culpada em 17 de maio desse mesmo ano. Nesse momento, o magistrado Elmer Adams pergunta a Nanny se ela entende que, ao se declarar culpada, a sua pena poderia ser a de morte, e ela diz que sim, e que mesmo assim se declarava culpada. Nanny Dawes é condenada à prisão perpétua pelo homicídio de seu 5º marido e nunca foi julgada pelo assassinato dos seus outros maridos ou de suas outras vítimas. Nanny ficou presa na penitenciária estadual de Oklahoma, em McAlester, nos Estados Unidos, sendo descrita como uma prisioneira exemplar, sem nunca ter se envolvido em brigas ou em algo indisciplinar. Nanny aparentemente teria encontrado seu 6º marido já na prisão e teria conseguido enviar um bolo a ele. Meu Deus, esse foi corajoso. Após 2 anos presa, Nanny diz que preferiria ter recebido a sentença de morte. Mesmo assim, manteve sua disposição alegre ao longo de sua vida, muitas vezes fazendo piadas sobre seu caso. Em uma entrevista que deu a um repórter, confidenciou que o único trabalho que ela podia fazer na prisão era lavar roupa. Porém, quando via suas colegas sobrecarregadas na cozinha, perguntava se podia ajudar, recebendo sempre um educado não como resposta. Presa há 7 anos, a vovó teria fingido um ataque cardíaco na tentativa de sair da prisão. Em seus últimos dias, Nanny tentou descrever seus atos como sendo de uma senhora solitária que foi enganada pela polícia sem ter real noção da gravidade de seus atos. Nanny morre de leucemia em 2 de junho de 1965, com 59 anos, sendo enterrada no Oak Hill Memorial Park, em McAlester, Oklahoma. Não se sabe exatamente a quantidade de vítimas que a vovó Sorriso fez, apenas as que ela confessou, que foram ao todo 11 pessoas. Mas tudo indica que possa ter sido bem mais, nós nunca saberemos. Uma vida cercada por tragédia e morte, essa é a verdadeira história de Nanny Dawes, a Viúva Negra. Mas e aí, você conhecia a história da vovó Sorriso? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse caso. Então é isso, pessoal, eu queria muito pedir ajuda de vocês, eu queria muito chegar a 500
inscritos ainda esse ano. Então já se inscreve e não deixa de curtir meus vídeos. Assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e continua te entregando mais vídeos como esse. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!